Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Estou aguardando aí a nossa convidada desconectar. Olá, olá, Oi, Denise. Flávia, boa Tudo noite. bem? Boa Tudo noite. bem? Nossa, é um prazer muito grande receber hoje você aqui na nossa live, viu? Prazer é meu. A gente está aqui ao vivo. Pessoal, estou ouvindo direitinho, tudo certo? Bom, eu gosto de me apresentar toda vez que eu vou fazer a live, porque sempre tem um pessoal novo escutando a live, né? Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Flávia. Eu sou uma das mães aí fundadoras dessa rede de apoio Mães de Pequenos. E sou mãe do João Pedro. O João Pedro foi um prematuro de 27 semanas com 640 gramas. Hoje ele está com 1 ano e 4 meses e graças a Deus está evoluindo muito bem. Bom, a gente vai falar de rede de apoio. Vou aproveitar para fazer uma introdução aqui sobre o que é a Mãe de Pequenos, né? Mãe de Pequenos é um grupo de mães que se formou, Denise, lá na UTI neonatal, ano passado, em 2019, né? Basicamente, as fundadoras do grupo sou eu, a Adriana, a Lili e a Stephanie. Temos mais mães colaborando conosco, né? Obviamente. Uhum. E nós procuramos aí, ainda somos prematuras nesse assunto. A nossa página ainda é pequenininha, embora tenha a gente está colecionando aí bastante informações, conteúdo, né? Bem Mas o nosso legal. objetivo é passar o maior número de informações para os pais e familiares, né, dos bebês prematuros, que durante essa época de internação é uma fase que às vezes falta informação e aí isso gera muito mais ansiedade, né? Nas famílias que já estão ali naquele estado de vulnerabilidade, frágeis. Sem dúvida. Então, o nosso objetivo é compartilhar e compartilhar informações também sobre o pós-UTI, né? Uhum. Enfim, esse é o nosso propósito aqui com Mães de Pequenos. E, Denise, eu gostaria que você se apresentasse aí para a gente um pouquinho, né? Falasse um pouquinho de você, Certo. como você chegou ao UTI Natal, né? E é, como você resolveu fundar a ONG, contar um pouquinho da ONG. Tá bom, Flávia, de novo, boa noite. Boa noite a todos. Queria agradecer a ti e a Adriana pelo convite. A página tá um amor, parabéns pela iniciativa. É muito importante a gente levar informação para as famílias, seja no pré-parto prematuro, falar de prevenção, durante a UTI, o que a gente pode ajudar com informações e no pós-alta também, durante toda a primeira infância e vida do prematuro. Então, com informação a gente consegue mudar o curso de muitas coisas, né? Com certeza, na parte de prevenção, quando a gente fala de prevenção de parto prematuro, informação é determinante e o trabalho da ONG também vem ao encontro disso. Então, eu sou Denise Sugitani, eu sou fundadora e diretora executiva da ONG Prematuridade.com, que é a Associação Brasileira de Pais, Familiares e Cuidadores de Bebês Prematuros. Eu sou nutricionista de formação, e eu trabalhei muitos anos em UTI neonatal, né? Maternidade, UTI neonatal. E foi lá que eu conheci esse universo da prematuridade, né? Durante os anos que eu trabalhei em UTI, eu tive os meus filhos, tive meus dois filhos com intervalo de 2 anos. Não foram prematuros, Não foi. não foram prematuros, mas a maternidade me fez enxergar aquele universo paralelo da UTI, do mundo da prematuridade com outros olhos. Definitivamente com mais sensibilidade e com mais atenção, digamos assim, né? E naquela época se tinha poucas informações na internet a respeito de prematuridade, não tinha, as redes sociais não eram coisas tão evidentes assim. Então a informação pela internet estava chegando aos pouquinhos e tinha muita pouca coisa na internet. Então, em 2011 eu comecei com um blog falando de prematuridade, que era o prematuridade.com,
trazendo histórias reais, informações, né? Enfim, orientações para as famílias e também acolhimento, né? E pensando também nos profissionais, né? Onde buscar informação científica de qualidade e fazendo ali um grande compilado de informações, né? E acolhimento. E esse site, esse blog foi tomando uma proporção maior, porque realmente naquela época não tinha muita informação, e acabou virando um portal de conteúdo que, né, organicamente era referência em conteúdo de prematuridade. E quando eu fui buscar mais informações de taxas de prematuridade, o quanto isso impacta, o quanto para o Brasil isso era um problema, digamos assim, e o que a gente estava fazendo e o que a gente estava deixando de fazer, eu vi que realmente era muito alarmante. E que o trabalho de informação e de acolhimento, ele podia ir muito além do que simplesmente um site de conteúdo. Então, em 2014, novembro de 2014, eu fundei a associação, né, a nossa ONG, e justamente para poder fazer esse trabalho de complementar o que já é feito, bem feito, digamos assim, né, da parte do governo e da parte das instituições privadas, que tem muita coisa que funciona bem mesmo, né, até de programas do governo, mas tem coisas que precisam ser muito melhoradas, tem outras que precisam ser implementadas, e a gente precisa ouvir quem passou por isso para construir esses protocolos, né, esses programas, essas políticas, da menor que seja, do menor rotina dentro do hospital, dentro da unidade, até as grandes políticas, né, até os grandes planos intersetoriais de atenção a uma causa e como é a prematuridade. Então, quando eu fui atrás de informações, né, a respeito do Brasil, a gente ainda desde aquela época, a gente ainda é o 10º país no ranking de prematuridade. Então, temos em torno de 340 mil nascimentos de bebês prematuros todos os anos no Brasil. Isso equivale a uma taxa de 12%, mais ou menos, dos nossos nascimentos. A cada 10 prematuros, né, Denise? A cada 10 bebês a termo, um nasce prematuro. Isso, exatamente. Um em cada 10. É uma taxa alta, né? É uma taxa bem alta. Essa taxa é global, em torno de 10%. Mas aqui no Brasil, se a gente fizer uma média das regiões, dá quase 12% dos nascimentos, né, acontecendo antes das 37 semanas de gestação, independente do peso ou qualquer outro fator, né? Porque o prematuro é prematuro quando nasce abaixo de 37 semanas de gestação, independente de outros fatores. E isso tem um impacto muito grande, né, não só para a família, né, emocionalmente, quanto para o bebê, fisiologicamente, pode deixar sequelas, pode, né, deixar consequências para toda a vida. Isso impacta em todo o funcionamento da sociedade, no mercado de trabalho, das mães que ainda, nem todas as mães têm sua licença maternidade estendida garantida. Esse bebê que fica com alguma sequela de saúde, vai para, né, de que maneira ele vai entrar, vai ser incluído na sociedade, se ele ficar com alguma sequela, na creche, na escolinha, e depois ele vai para o mercado de trabalho, vai ser um adulto ativo, vai ser um adulto dependente, sem falar no custo para a saúde pública, né, Flávia, que é gigante. A ONG fez um levantamento no ano passado, e com os cadastros que a gente tem das famílias no nosso site, tem mais de 4 mil famílias cadastradas, e a média de internação dos bebês prematuros das famílias cadastradas é em torno de 51 dias. E se a gente vai atrás de custos de internação de diárias em UTI neonatal, o custo da prematuridade para o Brasil é em torno de 51 bilhões de reais todo ano. Então é muito mesmo. E às vezes só falando nisso, a gente consegue chamar a atenção, né, dos parlamentares, dos gestores em saúde. Então também é importante isso. Então o trabalho da ONG surgiu assim. E claro que desde o início, né, eu chamei pessoas que eu sabia que eram apaixonadas pela causa, né, a Aline Henneman, nossa vice-diretora enfermeira, trabalhou comigo, a Bruna, que é jornalista, nossa diretora de comunicação, já trabalhava comigo quando a ONG era site, então pessoas que eram realmente ativistas, e a gente foi se cercando também de experts no mundo científico. A gente não pode falar de cuidado do prematuro sem falar de evidências, né, então a gente tem hoje o nosso conselho científico é interdisciplinar, né? Desde dos médicos, obviamente, até a terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, fisioterapeuta, nutri, psicólogo, enfermeiros, né? Que trazem essa chancela científica para o que a gente faz, né?
e nos orientam nesse sentido, e como orientar melhor as famílias. Então, a gente tem nossos pilares de trabalho, né? É a prevenção do parto prematuro. A gente não quer que ele aconteça, então a gente tem que falar de prematuridade, sensibilização. Agora vem o Novembro Roxo, que é o mês de sensibilização para a Sim, sim. prematuridade, Dia né? Então, 17, Dia Mundial da isso. Prematuridade. 17 de novembro é o Dia Mundial da Prematuridade, é uma data Isso. convencionada globalmente e aqui no Brasil a gente já conseguiu instituir em vários estados e municípios a data e temos um projeto de lei federal tramitando no Congresso, que é o 10.739, para estabelecer essa data, né, no Brasil inteiro. Então, está tramitando também. E é importante a Vocês, gente... com relação a esse ponto, Denise, vocês fazem um trabalho grande de conscientização, né? O ano passado que eu conheci vocês e eu vi que vocês fazem manifestações praticamente em todas as capitais aí do país. Novembro, a gente fala de prematuridade e sensibilização o ano inteiro, mas novembro é o mês onde a gente concentra essas ações, né, Flávia? Então, em todo o Brasil, a gente faz caminhadas, piqueniques, encontros, café da manhã nas UTIs, eventos científicos, né? De alguma maneira, a gente consegue fazer barulho, seja dentro de uma unidade pequena ou numa grande capital, num ponto turístico. E esse ano vai ser um pouco diferente em função da pandemia, né? Mas a gente tá com a mesma vontade, o mesmo sangue nos olhos de fazer acontecer o Novembro Conta com a Roxo, né? gente, hein? E as Conta mães de com a pequenos gente. estão super, super convidadas para a gente conseguir propagar, né? Esse tema que é tão importante. Aí, em novembro, realmente, a gente fala de sensibilização, a gente fala de todos os temas, porque quando a gente fala de prematuridade, né, Flávia, a gente precisa falar desde educação sexual, né, para os adolescentes, Sim, planejamento sim. familiar O pré-natal e feito pré-natal, corretamente um pela mãe, pré-natal né? Em exatamente, um tese, a acompanhamento prematuridade mínimo. também pode ocorrer, mesmo você fazendo o pré-natal, você pode ser pega de Exatamente. surpresa, né? Pode ser pego de surpresa Mas e as mães obviamente que não devem você se tem um sentir culpadas. acompanhamento, A né? chance é Você. menor, sim. Exatamente. Em muitos casos é detectado, né, com antecedência, se pode haver um parto prematuro, mas muitas vezes a prematuridade acontece sem explicação científica, digamos assim, né, e ela acontece e a gente tem que, enfim, tentar fazer o melhor naquele momento para a família e para o bebê. Quando nasce o prematuro, né, a Flávia sabe bem, nasce uma família prematura, não é só o bebê, né? Exato. Então, é todo esse contexto que tem que ser olhado, né? A gente tem relatos, né, de levantamentos que a ONG fez em relação às dificuldades que as famílias passam, e uma das coisas que aparece sempre em evidência é a falta de apoio psicológico na UTI. Então, por isso que é tão importante a gente falar de grupos de apoio, de ter um profissional da psicologia dentro do Sim, hospital sim, sem dedicado dúvida. para a unidade, né? Normal... Desculpa, Denise, te cortar. Não, Você falando dessa rede de apoio multidisciplinar, eu acho isso muito bacana, porque, assim, eu não sei como são as UTIs espalhadas no Brasil inteiro, né? Eu, graças a Deus, tive a sorte de ficar num ambiente hospitalar que tinha, né, todo um apoio psicológico também para os pais de UTI, mas eu acredito que em UTIs públicas, às vezes nem é pública, mas há diversos tipos de hospitais, né? Diversos tipos de trabalho que eles oferecem por aí, e deve faltar esse apoio mesmo também para os pais, né? E aí eu acho que por isso vem a importância da gente fazer essas redes de apoio, né? E as redes sem também se dúvida. conversarem, porque você troca informações, né? E o nosso objetivo, acredito que o propósito de vocês seja o mesmo, é atingir o maior número de famílias que tenham prematuros, né? Que estejam passando Exato. por essa situação. Exato. Rede de apoio definitivamente faz toda a diferença e agora, principalmente com a pandemia, onde isso fica diminuído e a gente está na internet, nas redes sociais, então a importância dessa troca de experiências, desse colo que uma mãe, né, pode passar para outra e Sim. passar sua experiência, né, isso definitivamente faz muita diferença.
É. E a gente sabe das realidades de vários hospitais, a gente tem 85 voluntários em 19 estados no Brasil, Isso, eu e que ia perguntar para você exatamente isso. A ONG prematuridade.com, ela atua em todos os estados do Brasil. Como é que funciona isso? Temos voluntários em todos os lugares? Como é que é? temos A gente voluntários consegue em oferecer 19 esse apoio em estados. todos os lugares ou há lugares que a gente consegue oferecer um apoio maior? Como funciona isso? A gente, eu Então, digo a vocês, gente. tá? Sim, sim, a gente. Estamos juntos. A gente está presente, então, em 19 estados, mas a gente consegue alcançar famílias do Brasil inteiro. E é Tá. importante o trabalho dos voluntários é essencial para a gente conhecer a realidade de cada região, né? O nosso país é de dimensões continentais, é impossível a gente tratar as questões da prematuridade em um estado da mesma forma que outro, da mesma região, da mesma forma que outro. Então, a gente tem Tem vários nuances, né? desafios É. diferentes, né? Em norte, nordeste, sudeste, sul. Então, os voluntários justamente atuam trazendo essas questões para que a gente possa endereçar com prioridade o que né, naquele estado está sendo mais crítico, a ONG com a sua chancela de associação que possa entrar em contato com gestores parlamentares, que possa atuar diretamente dentro de uma UTI, onde tem alguma situação específica. Então, esse Uhum. trabalho dos voluntários trazendo essa realidade, a gente consegue acabar atuando, é uma capilaridade muito grande, né? Mesmo Sim. que eles não estejam presentes fisicamente em todas as cidades ali num certo estado, a gente fica sabendo, a gente entra em contato e conseguimos fazer esse trabalho, né, em todo o Brasil através dos nossos E, voluntários. Denise, deixa eu te perguntar uma coisa. A nossa rede ainda é muito pequena, né? Muito inicial, assim. Então, a gente recebe um caso pontual, outro que nos, né, que chega até nós, enfim, que a gente pode Uhum. auxiliar. É, aí, na ONG prematuridade.com, em que estágio as famílias procuram vocês? Durante a internação, pós-internação? O que mais chega Todos. de questão para vocês, Denise? Em todas as fases, em todos os momentos, né? Gestantes que estão em dúvidas em relação ao acompanhamento pré-natal, em relação ao parto, as mães com bebês internados, a grande maioria, né? Ou procurando Uhum. apoio psicológico, né? Um colo, ou informações técnicas, né? Sabendo que a gente tem esse conselho interdisciplinar realmente de excelência, são profissionais que não só são referência mesmo nas suas áreas, mas realmente são atuantes e nos auxiliam quando a gente, né, precisa ou tem alguma coisa específica. Mas também agora muito procuram em relação à licença maternidade estendida, que eu não sei se a Sim, gente, se a gente que vai falar disso, né? isso, a gente vai falar mais um pouquinho mais E, adiante. certo, para falar sobre a licença maternidade, para falar em relação à intervenção precoce, acompanhamento do prematuro pós-alta, acompanhamento, né? O follow-up, o famoso follow-up, em relação aos marcos Sim, do desenvolvimento do prematuro. Ai, meu bebê tá, né, já tem 1 ano e meio e ainda não engatinhou, não caminhou, é normal. Então a gente recebe todos os tipos assim de perguntas, demandas e, claro, muito acolhimento, né? Muito colo, muita troca, né, dentro dessa grande rede que a gente formou de famílias. sim, sim. Você sabe que na minha experiência pessoal, eu fui uma pessoa que não procurei nenhum tipo de rede de apoio fora, né? E mesmo entre os meus familiares e amigos, eu fui uma pessoa que me fechei muito. Eu acabava dividindo, assim, muito com as mães, principalmente com a Adriana, que a gente ficou, acho que tinha 3 dias de diferença do nascimento dos nossos bebês, né? Então ali a gente trocava muito, mas eu tinha medo de ir procurar informação fora, de procurar uma rede de apoio fora, do que pudessem, né? Do tipo de informação que eu pudesse receber. Porque ali dentro Uhum. da UTI é uma montanha russa, né? Sim. Inclusive, uma das nossas mães aí, fundadoras, a Lili, escreveu semana passada sobre isso e realmente é uma montanha russa de emoções e acontecimentos.
Então eu tinha medo, eu tinha, enfim, eu me sentia, eu preferi na época me Não fechar saber. Uhum. e não procurar. Mas hoje, depois de ter passado por isso, eu acho que é fundamental as pessoas procurarem redes de apoio, assim como vocês, né, como a gente, que trazem, que tem toda uma consultoria científica, técnica por trás, e trazer informações que muitas vezes a gente fica, ai meu Deus, meu filho vai receber uma bolsa de sangue, né? Bom, o João recebeu várias, mas isso, dentro de uma internação longa de uma UTI, faz parte, né? Algumas infecções durante a internação, faz parte. E você, naquele boom de emoções, fica muito ansioso, tudo mais. Mas se você procura uma rede de apoio, que as pessoas falam, olha, isso faz parte, é normal, né? Enfim, e coloca como questões que podem acontecer com os bebês durante as intercorrências que podem acontecer. Não que você vai ficar menos ansiosa, tal, mas te ajuda a passar Sim, com um pouco mais de tranquilidade, né? Eu sim, acredito. exato. Exato. É importante tu falar isso, Flávia, porque de repente muitas mães que estão vendo a live Exato. agora vão ver depois, também tem esse perfil de, eu não quero saber, eu tô, claro, né, meu filho tá ali lutando pela vida, é uma situação única, né, e muito tensa, Uhum. angustiante, e eu não quero saber, prefiro não saber, mas muitas vezes a gente sabendo, ao invés da gente ficar mais angustiada, a gente vai ficar um pouquinho aliviada de saber que aquilo é um procedimento normal, que talvez ele tenha que fazer algum outro procedimento que eu vou achar que, meu Deus, ele é o único que está fazendo isso, não, e todos os bebês estão fazendo, e ele vai ficar Exato. super bem, né? Mas é uma coisa bem de perfil, a gente tem no nosso site em torno de 600 histórias reais publicadas de bebês prematuros, classificadas por idade gestacional. E assim, 90% das famílias, mães e pais que nos dão um retorno em relação às histórias, falam: nossa, como me ajudou ler uma história parecida com o do meu filho. Meu filho nasceu de 26 semanas, eu fui lá na área das 26 semanas e li todas as histórias e, nossa, como me fortaleceu. Não são só histórias com um final feliz, são histórias reais, né? E nem todas têm final Exato. feliz. Você pegou um ponto aí muito importante, né? Não são histórias só com um final feliz, né? A gente tem Não, uma gama de histórias incríveis, de muito amor, mas que trazem um pouco mais de dificuldade, né? Às vezes os bebês não evoluem como o esperado, né? E a parte de apoio também, acolhimento às mães que passam por essa situação, também é muito importante, com né? certeza. A parte Por... dos cuidados paliativos, e essa é uma outra coisa que os pais, que as famílias têm que ser incluídas dentro da construção desses protocolos de cuidados paliativos nos hospitais, do luto parental. A ONG tem uma parceira que é a ONG A Fundamental isso, Madelena. né? A ONG A Madelena faz um trabalho incrível com a questão do luto parental no Brasil, justamente para trazer isso à tona. É um assunto que as pessoas não querem falar, que as empresas não querem apoiar projetos, mas é muito importante. E ninguém está livre de passar por uma situação dessas, né? E dentro do universo da prematuridade, esses casos são a minoria, mas eles Uhum. acontecem. A gente tem que olhar para isso também, né? Com a Sim, mesma sim, atenção, sim. com o mesmo carinho. Então, assim, muitas pessoas diziam assim, eu adorei ler história, me deu força, mas muitas mães e pais também diziam, eu não queria ler nada, eu não queria saber, eu só queria Era o meu levar meu caso. filho para casa. Então é bem uma questão de perfil, mas é importante para outras mães também que, né, estão nesse fechadas assim, saber que daqui a pouco abrir um pouquinho o olho e dar uma lida e saber o que está acontecendo, até para se apropriar daquela situação, né? Não é para cobrar que a enfermeira não fez isso, não, mas saber o que está acontecendo com o meu filho, o que é esse medicamento que ele recebe, por que de Sim, tanto sim. tempo fazem isso, né? E isso aí é um ponto essencial, Denise. Os pais estarem ali muito presentes e focados na evolução do bebê, porque a mãe é incrível. Você sente pelo olhar ali do bebê, sabe, pelo toque, quando, por mais que tenham milhares de monitores, exames que se faz todos os dias, né? E ali vão medir
o estado do bebê, né? Mas a mãe ali, o pai É o junto, tem feeling. um olhar muito profundo, né? E isso auxilia, acho que muito também o trabalho dos médicos, Sem dos dúvida. enfermeiros, dos assistentes, dos Sem fisioterapeutas, dúvida. É um né? ganha-ganha, né? Porque Sim, sim. além da família, principalmente a mãe, no caso, fazer parte do processo de cura do prematuro, que ela tem que estar ali, presente, pele a pele, falando, né? O bebê É, sentindo a presença, por mais que ele esteja na incubadora, ainda não possa pegar no colo, mas a mãe e a família fazem parte desse processo de cura e de melhora do bebê. Além sem disso, a dúvida. participação, né, da família, da mãe e do pai nos cuidados ali do dia a dia, além da questão do vínculo, né, da aproximação, tem toda a questão de preparo para a alta, né, então já vão se apropriando do bebê, que por muito tempo foi Sim, só manipulado e tocado pela o bebê equipe. durante a internação ele é compartilhado, né? Ele é dos pais, dos médicos e principalmente das técnicas de As enfermagem. técnicas de Então, enfermagem são estão quem, ali. assim, conhecem muito, né? Depois das mães, aquela coisa de feeling, o técnico de enfermagem que conhece aquele bebê, às vezes fala, olha, ai, doutora, mas eu não gostei dele hoje, tá diferente, né? Então, esse Sim, olhar, assim, sim, quem é. tá ali na beira do leito tem, assim, muito. É um olhar que quem é humano que tá ali olhando, mesmo com o monitor dizendo outra coisa, É, né? A gente exato. tem que ouvir. É. Ontem, até na nossa live de ontem, que foi sobre a atuação da fisioterapia, a gente comentou numa parte da live que o profissional que está dentro de uma UTI, especialmente a neonatal, que é o que a gente está conversando aqui, né? Ele tem que ter, além do profissionalismo, também é muito amor à profissão, né? Porque a Muito, sensibilidade dentro de um muito. universo de UTI neonatal, ela é assim, acho que é o top, né? A gente sempre fala, não adianta ter a melhor incubadora, os melhores profissionais, se não tiver o lado humano presente na equipe para acolher Sim, aquela família, principalmente no primeiro encontro de mãe e bebê, por exemplo, essa chegada, esse choque, né? Esse momento tem que ser pensado, tem que haver um protocolo, as equipes têm que passar por treinamento sobre humanização e acolhimento. Humanização é uma palavra meio clichê, porque é humano todo mundo sim, é, mas muitas pessoas são realmente muito humanas, mas não têm o traquejo, não têm a técnica, né? Não sabem o que de repente não falar para um pai ou para uma mãe que possa parecer indelicado naquele momento. Tudo isso, né, pode ser treinado, pode ser capacitado para acolher aquela família da melhor maneira. Porque, né, quem é mãe de prematura, a Flávia sabe que é uma experiência que realmente deixa muitas marcas e tem mães que os filhos hoje têm 40, 50 anos de idade e elas falam, meu filho é prematuro, eu sou mãe de prematuro, porque aquela experiência marca realmente para sempre, né? Não, você não que sabe seja uma que coisa negativa, mas ela deixa não me... marcas. Sim, sim. A Adriana, se eu não me engano, foi a Adriana, mas enfim, nós temos um grupo de WhatsApp com acho que 30 e poucas mães. Se eu não me engano, tá? Esse é o número que nós temos ali, que foram também ali da UTI durante o tempo que a gente ficou Uhum. internada. E alguém, eu acho que é a Adriana, mas eu não tenho certeza, compartilhou que o trauma vivido de uma UTI neonatal de longa duração é parecido com o trauma de uma guerra. É similar ao trauma de uma guerra. A gente E eu, conversou sobre eu isso, eu e a acredito muito Adriana. nisso, viu? É, É, não, isso é comprovado cientificamente. É o estresse é. pós-traumático da experiência da prematuridade Sim, sim, e guerras. Isso é comprovado cientificamente. Então, realmente, a gente tem que olhar para esse momento, né? Então, pensar na questão da humanização e da parte de acolhimento, né? Da UTI, dos profissionais que vão receber aquela família. E, com certeza, quem está ali na beira do leito é uma vocação, é um dom, é um sim. chamado, porque dedicar a sua vida para cuidar de outras vidas e para salvar outras Não vidas é. realmente é admirável, é notável, merece todas as Sim. nossas palmas e agradecimentos sempre, sempre, sempre. Sempre, sempre. É uma eterna gratidão que
eu tenho e acredito que as outras mães também tenham, e é muito genuíno isso, é muito profundo mesmo, pelos médicos que ali contribuíram para a evolução das crianças, né? Pelas enfermeiras, enfim, toda a equipe da UTI neonatal, as técnicas, fisioterapeutas, o pessoal da administração, da limpeza. O pessoal da limpeza é Com fundamental, certeza. porque o ambiente Com da certeza. UTI ele tem que ser muito, No muito, muito, muito. lactário, né? No banco de leite, no Exato. lactário. O É lactário, as verdade. meninas do lactário, as enfermeiras que atuam ali no lactário também. Então, eu Às acho vezes que o tudo, lactário é um momento de trocas, né? Também de terapia entre as mães. muitas, 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 muitas trocas ali. Então, é muito importante isso também. Denise, me fala um pouquinho agora, que a gente até comentou um pouquinho ali atrás, sobre o mês aí do Novembro Roxo. Como é que esse Uhum. ano, tendo em vista a pandemia e tudo mais, vai ser a campanha do prematuridade.com? Como é que vai funcionar isso daí? Esse ano, então, a gente está preparando várias surpresas online, né? Vai ser tudo digital. Então, de uma certa forma, até o legal é que a gente consegue trazer atrações, digamos assim, de todas as partes do Brasil, né? Então, a gente consegue integrar todo mundo num evento só. A Sim, gente sempre dedica um evento ou mais para a parte científica, para os profissionais da saúde, né? Para se capacitarem, para trazer o que está sendo feito em cada área, então isso é importante. Mas também eventos para as famílias, para falar de tópicos que a gente sabe que as famílias têm interesse e dificuldade, falar da nutrição do prematuro, de intervenção precoce, de alta, enfim, vários temas que a gente vai abordando e vai fazendo uma enquete ao longo desses últimos meses aqui do ano. Provavelmente lives com influenciadores, né? Algumas celebridades que são mães, pais de bebês prematuros, algumas pessoas ligadas, né, à área da saúde que também sempre nos bacana. apoiam. Sim, sim. E convocando todo mundo para vestir roxo, né? Principalmente no dia 17 de novembro, para usar as mesmas hashtags, o Dia Mundial da Prematuridade, Novembro Roxo, para a gente dar mais evidência, né, para a campanha. Aham. E falar de sensibilização, a gente provavelmente com apoio de Ministério da Saúde, Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, para falar para divulgar algumas informações a respeito de prevenção, método canguru, com o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, falar de o direito da criança ao acompanhante, que está no Estatuto da Criança e do Adolescente, falar de licença maternidade estendida. Então, vários parceiros estratégicos, né? Também nos ajudando a trazer os seus temas afins, assim, né? E convidando, Sim. claro, todas as famílias e todos os grupos de mães, né? Mães de pequenos super convidados para a gente dar as mãos realmente e falar de prematuridade para quem nunca ouviu falar, para mostrar quais são, né, os fatores de risco, a importância de fazer um check-up de saúde antes de engravidar, do acompanhamento pré-natal, do parto, né? E se tiver um bebê prematuro, e agora? Então, fala sem alarmismo, né, Flávia? A gente precisa falar para as gestantes de Falar. prematuridade, não é terrorismo, mas a gente precisa falar que existe Falar de isso, que pode prematuridade. acontecer. Isso, essencial. Essencial. Não é um assunto que, quando você está grávida, não é um assunto que você queira saber muito, porque você não quer que aquilo, né, aconteça com você, mas se você tem uma informação, ainda que seja uma informação menos pesada, menos pesada, né, vamos dizer assim, do que todas as informações que a gente pode passar com relação à Sim, prematuridade, né? Mas é essencial, principalmente quando você tem a possibilidade, vamos dizer assim, de ter um acompanhamento. Obviamente, isso deveria ser estendido para todas as mulheres do mundo, de ter um acompanhamento muito bom, mas às vezes você não tem esse acompanhamento. Então, quem tem a possibilidade de escolher, olha, eu vou tentar o hospital, aquele, presta atenção na UTI, né? Vai fazer uma visita, porque numa eventualidade é ali que você vai parar, né? A UTI neonatal, tô dizendo, né? Então é sim, ali que seu sim, bebê vai parar. Então eu acho que isso também é importante, essas coisas, falar sobre isso, né? Eu fui saber sobre com prematuridade certeza. o dia que eu
comecei a ter informações no dia que eu caí dentro de uma UTI neonatal, né? Antes disso, na época que eu estive internada no hospital, né? A minha prima falou um pouco como é que seria ali o parto do João, né? Era uma situação bem grave, bem difícil. Mas dali para frente eu só fui saber entender depois que eu já estava dentro de uma UTI, né? Então, falar de prematuridade é um assunto super importante, né? Super importante. Sobretudo porque hoje em dia, Denise, as mulheres, em razão do mercado de trabalho, enfim, do estilo de vida que as mulheres hoje têm, elas acabam podendo sofrer um parto prematuro mais do que antigamente, né? Que as mulheres tinham bebês Sim, mais novas, sim. né? Sem dúvida, Que hoje em dia, cada vez mais tendo bebês mais tarde, né? E mais muitas tarde, vezes, a quando mulher não hoje tem conseguem, acabam uma atuação no fazendo mercado de fertilizante. trabalho muito forte, né? Uhum, Então, uhum. você não tem tempo para ficar lá durante a gestação só de perna para cima, aguardando o seu bebê, fazendo, né? Então, isso são fatores que podem também gerar um parto prematuro. Então, falar sobre Com tudo isso é muito certeza, importante, né? com certeza. É isso Aqui aí. no Brasil, a gente tem a questão da gravidez na adolescência, que é um grande problema e acaba afetando as taxas de Sim, prematuridade, sim. mas também a questão de cada vez mais, né, as mulheres esperando para ter filhos, tendo filhos mais tarde, também acaba influenciando, né? Então, certamente é uma coisa que tem que ser abordada. Mas muitas vezes, até no acompanhamento da própria gestação, Flávia, quando é feito na rede pública, muitas vezes é muito melhor abordada a questão da prematuridade e o encaminhamento, no caso de uma gestação de risco, do que em consultórios privados. E a mesma coisa acontece Que no bacana. segmento do prematuro. Muitos Esse era um prematuros que dado que eu são não tinha informação sobre isso. porque até a própria caderneta desculpa, a caderneta de vacinação, aquela caderneta quando o bebê nasce, que tem toda a vacinação e várias informações, a nova edição agora fala de prematuridade, inclui os prematuros, a curva de crescimento do prematuro. Mas quando a gente fala, por exemplo, de bebês que nascem em hospitais privados, a maioria dos hospitais privados não tem um ambulatório de segmento dos seus bebês que nascem prematuros. Então, esses bebês saem da UTI e são acompanhados pelo pediatra, né, com consultas Sim. talvez mais recorrentes, mas um pediatra padrão, né, um acompanhamento mais solo. E muitos bebês que nascem em grandes hospitais públicos, né, que têm um ambulatório de segmento dos prematuros, eles são acompanhados de uma maneira integral, eles são vistos por profissionais, né, de todas as disciplinas e recebem um olhar mais atento, né, até para intervir precocemente para qualquer sequela que possa ter ficado da prematuridade. Então, por isso a importância também, a gente sempre bate na tecla de implementarmos mais ambulatórios de segmento para o prematuro, e a gente olhar esse bebê, por mais que ele pareça normal, Uhum. investigar, né, e ter sempre esse olhar de um especialista em cima dessa Sim. criança, e ali a gente consegue intervir e muitas vezes evitar, né, que alguma sequela mais, enfim, profunda fique, Grave. né, nesse bebê. É. Uhum. Sim, sim. Denise, agora vamos falar um pouquinho dessa grande vitória aí que a classe das mães de prematuros teve esse ano, que foi a respeito da licença maternidade estendida, né? Uma Isso liminar aí aí. do STF, numa ação direta de inconstitucionalidade, acolheu aí um período que vai se iniciar a partir da alta do bebê ou da mãe, né, O que acontecer por da último. UTI. Isso. Exatamente. E o que eu gostaria de saber, que você falasse um pouquinho sobre isso aí, como é que como que tem sido isso do ponto de vista da ONG, né, de Uhum. prematuridade, se há mães que procuram vocês para esse tipo de informação, se já houve casos de mães que se beneficiaram Muitos, desse muitos. direito. Conta pra gente um pouquinho disso, porque é uma coisa muito recente, né? Uma decisão muito Sim. recente. Então, eu acho que vale a pena aqui, em que pese seja no âmbito privado, né? Para as mães
que são seletistas, tudo isso, mas Uhum. é uma grande vitória. Então, conta aí pra gente um pouquinho, Denise, sobre isso aí. Sem dúvida, Flávia. Esse ano, em meio à pandemia, a gente precisou comemorar isso, né? Então, em março, dia 12 de março, teve a aprovação dessa liminar pelo ministro Luiz Edson Fachin, dessa ação, Sim. né, direta de inconstitucionalidade, falando que para as mães que trabalham em regime CLT, que são mães de bebês prematuros, e os prematuros ficam mais de 14 dias internados, então essas mães têm direito a uma licença maior, a ampliação do seu período de licença de acordo com o tempo de internação do bebê, ou da sua internação, né? Mas a grande maioria dos casos é o bebê prematuro que fica internado para observação, para fazer antibiótico terapia, ou em casos de prematuros mais extremos que ficam realmente bastante tempo internados. Então, essa ação foi no dia 12 de março isso. Aí no dia 3 de abril, ela foi votada em caráter definitivo lá no STF e por maioria, né, só um dos ministros que votou contra, mas por maioria ela foi aprovada. Então ela realmente já está valendo, mesmo no dia 12 de março, né, em caráter liminar, já está valendo para todo o Brasil, para todas as mães que se encaixem nesse critério, que são mães que trabalham em regime seletista, mães de prematuros, que ficaram mais de 14 dias internados e que ainda, né, estejam gozando da sua licença agora. E aí, o que diz essa ação, né? Então, ela diz que esse período de internação do bebê, seja 20 dias, 30 dias, 6 meses, a ação não impõe limite, ela vai ser acrescida lá no final do benefício da licença maternidade. As empresas podem fazer um novo registro lá dentro do E-Social, cadastrar novamente, né, aquela mãe como um novo benefício, como um novo evento dentro do sistema lá do E-Social. Ótimo, E ótimo o que a você empresa colocar essa parte prática mesmo. e o que a empresa deve fazer apenas como respaldo é guardar, né, um atestado de que a mãe pede para o médico, né, o médico providencia de que o bebê nasceu prematuro e ele ficou X dias internado. Então, como nessa decisão o INSS também está envolvido, o INSS tem que cumprir. Claro, como é uma coisa nova, né, Flávia? Muitas empresas desconhecem. O próprio Sim, INSS, se a gente entra em contato, vai dizer que não existe. Muitas empresas vão dizer, não, mas isso não é lei, não saiu no Diário Oficial, isso não funciona, não existe. Não é uma lei, então não vai sair no Diário Oficial. É uma ação direta de inconstitucionalidade que tem valor igual ou mais que uma é lei uma e é decisão, né? é uma decisão válida em Que todo o território nacional, autoexecutória, então ela está valendo e o INSS está envolvido. Então, eles têm que cumprir, né? Então, o benefício da licença ele segue acontecendo da mesma forma do que aqueles 120 ou 180 dias. Isso também não importa, viu, Flávia? Tem mães, mas a minha empresa aderiu à empresa cidadã não tem e eu já nada a tenho ver, cento e né? oitenta dias e a empresa disse, não, mas já tem 180 dias. Não importa, se o bebê ficou 60, 80 dias internado, Sim, vai ter os 180 dias mais o período que o bebê ficou internado. Então, assim, é só providenciar esse documento, né? Entrar em contato com a empresa faz esse procedimento, enfim, pelo sistema ali do E-Social, e o INSS está envolvido na decisão, não tem muito mais o que a gente falar. Claro que, assim, a gente tem recebido, Flávio, em torno de 15 a 20 contatos, e-mails, enfim, contato por redes sociais todos os dias e ajudado essas mães bem com esse passo a bacana. passo, assim. Ó, o link do STF está aqui, pode passar para a empresa tem que fazer isso, isso e isso. Sim, você tem direito, não, né? Sou servidora pública. Aí, no caso das servidoras públicas, a gente tem até uma lista de ações de mães que conseguiram, na justiça, daí, né, estender a sua licença maternidade, mas já existe Sim, jurisprudência para isso também. E como a gente acredita que nada mais justo para servidoras públicas também terem o direito de sim, ficar esse tempo a mais com o bebê, a com gente passa essa certeza. lista completa com todas essas informações para Bacana. ajudar e a disseminar essa informação e as mães buscarem algo que é do seu direito. Não está pedindo nenhum favor para o chefe, né? Não está mendigando nada, tá E lá, é uma esse, decisão do STF, deu. exato. E esse período é precioso, né? Depois da alta, a mãe é que depois da alta você vai vivenciar ali mesmo aquela maternidade que você esperava lá atrás, né? Então você vai cuidar do seu bebê,
se você tiver um bebê que necessita de mais cuidados, você vai interagir ainda mais, vai, né? Então, esse direito conquistado, ele realmente tem todo um fundamento, né? Não é à toa que se estendeu esse período aí para as mães poderem estar com o bebê após a internação, né? Sem Então, eu dúvida, tem acho fundamental. toda a Eu questão acho do vínculo, que é fundamental. isso que tu tá falando, né? Do vínculo, de se sentir realmente mãe, pai, família em casa, né, Flávia? Exato, né? Tanto é que até a médica neurologista que nos acompanha, a doutora Patrícia, quando a gente estava para ter alta, eu falei, bom, doutora Patrícia, quando que eu já tenho que ir ao consultório, né? Semana que vem? Ela falou, não, peraí, você precisa conhecer o seu bebê, daqui um mês você me liga. Mas porque ali a gente está parado o tempo inteiro, né? E a gente vai conhecer o bebê mesmo, assim, chorou, por que tá chorando? Não tem monitor, não tem uma enfermeira do Sim, lado, nada disso, né? Então, sim, esse sim. período aí que as mães ganharam, principalmente as que atuam aí na rede privada, são seletistas, né? É muito importante mesmo. Então, é ótima essa visão prática que você traz aí de consultoria, de apoio para as mulheres que vêm com esse questionamento e que nem têm conhecimento muitas vezes desse direito. É muito bacana mesmo, Denise. E a questão do aleitamento, tudo fica favorecido, né, com esse momento que as mães de prematuro são privadas, que é de estar com seu filho em casa, curtindo a Sim. maternidade, né? Principalmente agora, enfim, em tempos de pandemia, mas de qualquer forma, o bebê prematuro que geralmente inspira mais cuidados quando vai para casa, a importância da mãe estar ali, né? E dizer que a gente tem uma grande luta no Congresso para todas as mães trabalhadoras terem esse direito adquirido, que é a PEC 181 de 2015, que no momento está parada, não está tramitando. Essa PEC, ela visa justamente abranger todas as mães trabalhadoras para poder estender a sua licença maternidade, tem um limite de 120 dias, né, do período Bacana. de extensão, mas de qualquer forma, muitas famílias vão ser beneficiadas com essa PEC, que é a nossa grande bandeira hoje lá no Congresso para continuar tramitando. E dizer, Flávia, eu posso deixar o e-mail da ONG para quem tiver algum caso específico ou Por quiser favor, esse passo a passo, a gente já tem o passo a passo direitinho, é o com certeza. contato@prematuridade.com. Pode mandar e-mail que a gente ajuda e vai dar força e fala. Algumas empresas nos procuram para entender como funciona isso, mas são raras. A maioria Uhum. das empresas, o não já está ali de bate-pronto. Mas várias mães já conseguiram, Flávia. Inclusive, quando a gente manda um e-mail explicando como conseguir a licença, a gente já manda esses links das mães que conseguiram estender sua Que licença ótimo. justamente para ajudar mais ainda. Ótimo, ótimo. Eu acho que isso daí é uma grande vitória e parabéns para vocês que estão fazendo dessa forma, essa forma prática de ajuda, porque é assim que funciona. Eu acho que é assim que as coisas desenrolam realmente. Denise, tendo em vista o nosso tempo aí, já caminhando para um Ai, passa final, muito rápido. passa muito rápido. O Instagram deixa a gente ficar só uma hora batendo papo, não tem Sim, é novidade. verdade, é Dá para verdade, é ficar. verdade. Desculpa, eu vou ficar falando a noite inteira. Tem muito assunto dentro de Sim, prematuridade. Acho que dá sim. para a gente fazer vários encontros bacanas por aqui, Estamos pelo à Instagram. disposição. Mas deixa eu te falar uma coisa. Agora, durante a pandemia, eu li enfim, na internet que havia uma redução dos grupos uma redução dos nascimentos de bebês prematuros, né? Eu não sei Uhum. se essa realmente é uma fonte fidedigna de informações. Eu não era nenhuma sociedade brasileira de pediatria, nada disso Uhum. que eu vi essa informação. Você tem algum conhecimento sobre essa estatística, esse dado? Como é que funciona isso daí? O que está acontecendo agora durante a pandemia com relação ao E- nascimento de bebês prematuros? Então, Flávia, esse é um dado real, mas é um dado de países como Irlanda, Austrália, que realmente identificaram, né? Isso não foi da cabeça deles, eles identificaram e fizeram um levantamento dos números e houve uma diminuição realmente
do número de partos prematuros, que eles atribuem provavelmente a uma diminuição do ritmo de vida das gestantes, das mães que estavam em casa, menos estresse. Home office também proporciona isso, né? Uhum. Assim, para muitas delas, né? Para outras nem tanto, porque daí tem que acompanhar outro filho em homeschooling, é estressante Não igual, é a tão casa fica simples, uma né? loucura, a pia cheia de louça. Então, assim, mas essa eles atribuem provavelmente a isso, mas isso não é uma coisa que foi observada aqui no Brasil, né? Assim, pelos Tá. relatos que a gente tem dos hospitais, né? Das equipes que estão ali na beira do leito e dos próprios profissionais que são da área da pediatria, né? Isso é uma coisa que não foi observada aqui, né? Aqui a gente continua, por diversas situações, né? Também socioeconômicas do Brasil, a gente não observou isso. A ONG participa de uma campanha global que se chama Separação Zero, já que a gente está falando de Covid, né? Porque Claro, com a claro. pandemia houve esse movimento de muitas UTIs proibirem a entrada das famílias, até a entrada das mães, ou diminuírem essa presença, né? Sim. Tratarem as mães como visita, né? Pai e mãe não são visita, mas as mães Não. tinham, sei lá, 1 hora por dia para ficar com o bebê. E claro que todo mundo quer segurança, né? Ninguém quer botar em risco a saúde nem dos bebês, nem das famílias, nem da equipe. Mas a Uhum. orientação oficial da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, é que separar mãe e filho só em último caso. Então, que as equipes, que as unidades possam avaliar caso a caso, para só não deixar entrar ou restringir tanto a entrada das famílias, principalmente da mãe, em últimos casos, né? Porque como a gente estava falando, a presença materna, ela faz parte do processo de cura do bebê. Como que aquele bebê está ali, né, na incubadora, e ele não está ouvindo a voz da mãe, ele não está indo para o colo, né? E mesmo em situações de Covid, a Organização Mundial de Saúde, né, para mães que testam positivo, elas podem, inclusive, amamentar com todos os cuidados, né? Toda a lavagem de Uhum. mãos, com máscara, enfim, mas o pele a pele ainda deve ser mantido. E a importância disso para os bebês. Então, o impacto de não ter a presença da família e da mãe para esse bebê prematuro é muito maior, é muito mais ruim, digamos assim, do que os riscos de contrair o Covid, né? Então, Sim, sim. a gente participa dessa campanha que é encabeçada pela Fundação Europeia para Cuidados do Recém-Nascido, que é parceira da ONG, e no mundo inteiro, Tá. então, a gente está fazendo essa campanha, Separação Zero, para realmente manter mãe e bebê juntos, que todo mundo sai ganhando, né, com essa união, assim, realmente não restringir a entrada das mães, nem o tempo que elas podem ficar com o bebê. Sem sombra de Falando dúvida, de sem sombra Covid, de né? dúvida. Infelizmente, a gente está nessa pandemia que eu espero que tenha dia para acabar. Não sei se vai ser em breve ou não, mas se Deus quiser, isso daí vai embora, enfim, né? Ou vacinas, enfim, espero que isso termine num período aí razoável, né? Amém. Mas esse ponto que você falou da presença da mãe é muito maior o prejuízo da separação do que ali do risco de você ter uma contaminação dentro da UTI. É nítido, na minha experiência, foi nítida a evolução do meu filho depois que ele conseguiu, que a gente conseguiu trazer ele para o meu colo, fazer o pele a pele com ele. Foi assim incrivelmente rápida a evolução dele. Até então, ele ficou muito tempo entubado, né? E eu não podia pegar ele no colo. E por mais que eu tivesse ali, pegasse, fizesse carinho, colocasse a mão nele, o momento que tanto eu quanto o meu marido, a gente pôde pegar o João no colo e ali sentir o João, ele evoluiu de uma maneira muito, 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 muito rápida e muito boa. Então, separação zero aí entre mães, pais e bebês. Separação zero. Campanha que a gente vai aderir, né, Adriana? A Adriana Com tá aí, certeza, a gente manda para vocês os materiais, os cards. Acho bacana, que quanto mais força para essa campanha também, melhor. bacana. Denise, quem quiser fazer doações aí para a ONG, contribuir com a ONG de alguma forma, fala para a gente como é que pode ser feito isso daí.
Então, a gente tem várias campanhas que acontecem ao mesmo tempo, seja de arrecadação de materiais, de itens de higiene, de fraldas para alguma instituição específica ou para algum bebê específico. A ONG também recebe doações. Quem quiser ser voluntário da ONG também está muito convidado, será muito bem-vindo. Também pode Vamos entrar lá, em contato vamos com a lá. gente pelas redes sociais ou pelo núcleos@prematuridade.com, né? Vai ser muito Tá. bem-vindo para dar mais força para a nossa causa. E sim, doações a gente tem conta no Bradesco. Posso falar a conta? É Claro, por favor. agência 1971, conta 1649, dígito 7. Depois eu posso deixar os dados, eu sei que eu não estou Sim. com todos eles na minha cabeça agora. Mas, assim, para nós o mais importante é ter ajuda de voluntários e para essas campanhas que a gente faz, que geralmente a gente pede arrecadação e de produtos mesmo, de itens de higiene, de fralda, né? E ajuda essas famílias que precisam, ou hospitais que têm famílias carentes de prematuros internados, né? A Denise, Adriana colocou ali já. Obrigada, Adriana. nada. Denise, a Lili está até perguntando aí se tem pontos de coleta de doações aqui em em quais estados tem, como é que faz? A gente não tem ponto de coleta, mas temos os nossos voluntários que são nossa referência para Sim. reunir, né, itens de doação e para destinar para os locais que a gente costuma destinar. Então, os Se o voluntários são as pessoal, nossas referências. se o pessoal mandar e-mail para vocês falando que quer fazer uma doação de, sei lá, de fraldas, de leite, de roupa, aí vocês Ótimo. indicam qual é o mais próximo daquela pessoa, Isso, né? isso. A gente tem um networking grande com os hospitais e sabe naquela região qual é o mais precisado, né? E que tem famílias carentes com bebês internados e que possa destinar então esses produtos. Bacana, bacana. E olha, Denise, eu acho importante para a gente finalizar aí. Ontem eu recebi um feedback muito bacana, né? E que eu acho que tem tudo a ver com o nosso tema. Eu recebi um feedback uma pessoa que estava assistindo a live e ela falou: olha, esse assunto da prematuridade ele vai muito além da prematuridade, porque vocês falam de resiliência, de força, superação, amor, e isso serve para qualquer adversidade que você tenha na sua vida, né? Um exemplo de como caminhar numa situação difícil. E é isso aí, as redes de apoio, seja de prematuros ou qualquer outro tipo de rede de apoio, elas devem se unir, não disputar nada, né? Em paralelo. Exatamente. Eu acho que deve ser uma união Perfeito, Flávia. com o propósito de informar as pessoas, de acolher as pessoas que precisam. Perfeito. Muitas, no nosso caso aí, que é voltado para os prematuros, quantas mães de prematuros não estão passando por uma situação, mães, pais, né? Muitas vezes a mulher pode vir a falecer no parto, etc. Estão passando por essa situação sozinho. Então, Uhum. redes de apoio são sempre bem-vindas, sejam unidas sempre, né? Sem dúvida. A causa é Independentemente muito da maior. causa. É isso aí. Exato. E Perfeito. eu quero te agradecer por essa live. Foi uma honra receber você aqui, muito bacana Imagina, eu que mesmo. agradeço vocês. Conta sempre com a gente, porque a gente está aqui também enfim, para ser voluntário aí dessa causa que é a prematuridade, que a gente viveu e vive ela no dia a dia, tá? Então, Perfeito, Flávia. obrigada. Obrigada. Um abraço para vocês, Obrigada um por beijo tudo. para todo mundo que está assistindo. Beijo, Obrigada obrigada. e até a Boa próxima live. noite. Até. Tchau, Beijo, tchau. obrigada, Denise. Um abraço. Imagina. Tchau, tchau. Tchau.